Você gostaria de ser mais forte, mais inteligente e imune a qualquer doença? Com a modificação genética, parece que os humanos finalmente alcançarão a perfeição. Mas a engenharia genética é uma perigosa faca de dois gumes, e o futuro da humanidade vai depender de quem conseguir usá-la. A edição genética não vai transformar humanos em mutantes, com a habilidade de voar e ler mentes. Mas ela assegura que as próximas gerações sejam mais atléticas ou mais inteligentes, até mesmo antes de nascer. Os genes herdados de nossos pais são os que definem a nossa altura, a cor da pele, dos olhos e o tipo de cabelo. Mas além de determinar a aparência, eles também indicam se a pessoa tem tendência a desenvolver alguma doença física ou mental. E até definem alguns traços de personalidade, como ser extrovertido ou ter aptidão musical. Com o avanço da tecnologia, os cientistas conseguiram descobrir os genes responsáveis por algumas dessas características. Isso dá a oportunidade para as pessoas de editar os genes dos próprios filhos para que eles sejam mais fortes, saudáveis e mais inteligentes. Por exemplo, seria possível alterar o genoma de seu filho para que os músculos dele se contraiam mais rápido e assim ele seja melhor em certos esportes. E isso não é invenção. Foi comprovado que alguns genes podem melhorar o rendimento dos atletas. Mas genes não são tudo nessa vida, já que estilo de vida também influencia muito nas nossas habilidades, tanto físicas quanto mentais. But by no means does that mean that if your child has these gene types, that they are destined to become an Olympian. And by no means does it mean if they don't have the gene types, are they destined to not excel at athletics. Imagine se alguém pagasse para seu filho ter genes de atleta ou de músico, ou para que seu filho tivesse inteligência cognitiva acima da média. E isso colocaria uma certa pressão para que ele conseguisse cumprir com os objetivos que os pais impuseram para ele antes de nascer. Os pais poderiam processar a clínica que pagaram se o filho não fosse um gênio? A modificação genética levanta muitas questões que vão tirar o seu sono. E o mesmo acontece com as organizações encarregadas de fazer testes antidoping em atletas. Se atletas modificassem os genes para que os músculos ficassem maiores, isso obviamente os ajudaria em seu trabalho. Mas os médicos não teriam como saber se os corpos deles são resultado de uma modificação genética e não de um treinamento disciplinado. E isso seria injusto com os outros competidores. Mas não ache que o mundo da engenharia genética seja só sobre ter filhos e derrotar os adversários com genes superiores. Originalmente, a edição genética foi criada para derrotar enfermidades que antes eram consideradas invencíveis. Com a edição genética, é possível acabar com um gene considerado ruim e trocá-lo por um bom. Isso quer dizer que se um médico descobre o gene ou os genes que causam uma doença, em teoria, ele poderia ser eliminado e isso pode livrar as pessoas de um doloroso destino. Qualquer pessoa pode fazer uma prova genética que permita que ela descubra se tem tendência a sofrer de alguma doença herdada pela família. E mais, a tecnologia vem avançando tanto que é possível saber essas probabilidades em um embrião. Antes de implantar um embrião no útero, é possível realizar um exame diagnóstico para descobrir quais embriões têm os melhores genes. Assim, os médicos e os pais escolhem o mais saudável entre todos os candidatos. Também é possível editar os genes do embrião para ter certeza de que ele não vai sofrer nenhuma doença genética quando crescer. Mas como muitas doenças são o resultado de uma combinação de genes, é perigoso remover um sem saber se todas as outras peças do dominó virão junto. One way to prevent HIV infection is to remove a gene called CCR5 from people. So those people will not get infected by HIV virus. But the caveat is that if a person doesn't have CCR5, their risk for West Nile virus increases significantly. Existem diferentes métodos de edição genética, mas o mais popular é o CRISPR. Os cientistas criam moléculas de ARN que vão se juntar ao gene que será eliminado. O ácido ribonucleico se encarrega de encontrar o gene e, em seguida, libera uma enzima que vai cortar ou eliminar o gene. Isso deixa o campo livre para que os especialistas troquem esse gene por outro, ou até
criem uma nova sequência genética feita sob medida. O CRISPR pode ser usado tanto em adultos como em embriões, e é aqui que começa a polêmica. Em adultos, as células editadas são as somáticas, ou seja, todas as células do corpo, com exceção dos espermatozoides e óvulos. Esse tipo de terapia já é feita há mais de 20 anos, e as consequências só afetam a pessoa que se submeteu ao tratamento. Editar um embrião é muito mais perigoso, porque as mudanças vão afetar todas as células, incluindo as sexuais. Isso quer dizer que esse DNA será repassado aos descendentes, e até o momento ninguém faz ideia de como isso poderia afetar a saúde das futuras gerações. É por essa falta de estudos e regulamentações que a edição genética é ilegal em muitos países. Não existe exemplo melhor para retratar os intensos debates que a engenharia genética causa do que o que aconteceu na China, em novembro de 2018, quando os primeiros bebês geneticamente modificados nasceram no país. As gêmeas Lulu e Nana foram geneticamente modificadas quando eram embriões para que o risco de contraírem HIV fosse reduzido. O experimento, o único do tipo, foi feito pelo biofísico He Jiankui, que queria dar tranquilidade para as pessoas que sonhavam em começar uma família, mas que temiam passar HIV para os filhos. When Mark saw her daughter for the first time, he said that he never thought he could be a father. Their parents don't want a desired baby, just a child, but won't suffer from a disease. Em teoria, essa missão não parece tão ruim, mas o experimento de Jiankui foi muito criticado por cientistas do mundo todo. No fim, o biofísico foi sentenciado a 3 anos de prisão e recebeu uma multa de $430 mil. Ninguém sabe se as gêmeas terão outros problemas de saúde, já que não se sabe se a edição genética fez com que elas ficassem suscetíveis a outras condições. E se Lulu e Nana decidirem ser mães no futuro, não é possível saber como isso vai afetar a saúde dos filhos delas. Outro erro terrível foi que Jiankui falsificou documentos para que os médicos da clínica de fertilização in vitro não soubessem que estavam implantando embriões modificados. Mas Jiankui insistiu que estava disposto a receber as críticas e punições para buscar uma solução que melhore a qualidade da vida humana. Além disso, Jiankui afirmou que no passado a fertilização in vitro causou os mesmos medos e hoje existem 8 milhões de bebês que nasceram graças a esse procedimento. Assim, não é impossível que a edição genética amplie o que é considerado normal. Esse tipo de argumento assusta a comunidade científica, que se pergunta qual deveria ser o limite da edição genética. Alguns especialistas se perguntam se seria correto usar essa tecnologia para criar bebês segundo as exigências dos pais, ou com uma aparência que eles considerem agradável. Daí surgiu a famosa expressão design de bebês. A possibilidade de criar crianças de acordo com o gosto de cada um também poderia criar novos problemas sociais, de discriminação e desigualdade. When you move away from diseases, who's to say what's the better trait? Is it better to be red-headed than it is to be brown-haired? Those sorts of things I think are very subjective and in some ways driven by our culture. Secondly, you're going to have the rich using these technologies and that's going to advantage them. A engenharia genética não é barata e nem todos os laboratórios do mundo terão a tecnologia necessária para fazer isso acontecer. Então, só as classes mais altas teriam acesso ao procedimento, como se as classes mais baixas precisassem que os ricos tenham filhos mais inteligentes, saudáveis, atléticos e até mais atraentes. A discussão sobre como melhorar a raça humana é delicada, porque ao longo da história esse argumento foi usado para justificar atos horríveis. Essa seleção das características desejáveis é conhecida como eugenia, e a ciência teme esse tipo de pensamento, porque era o mesmo argumento utilizado pelos nazistas para justificar o Holocausto. Antes, a eugenia se manifestava de formas horríveis, como com o extermínio de raças ou a esterilização involuntária. Mas é possível que em um futuro não tão distante, ela ande junto com a edição genética, e com isso se propague a ideia de que pessoas bem-sucedidas e que merecem viver são aquelas que se encaixam em certos padrões, como ter pele clara, ser alto e ser atlético. Os cientistas estão convencidos de que a edição genética funciona e poderia salvar muitas pessoas de doenças terríveis.
Mas, assim como vimos no passado, nem todas as pessoas com acesso à tecnologia de ponta decidem usá-la para o bem. Será que a engenharia genética vai ser a nova etapa da evolução humana ou vai criar mais injustiças entre nós?